Bem, irmãos, o tema de hoje tem como título Provas e Aflições. Toda a gente passa por provas e aflições, certo? Uns que fisicamente, outros espiritualmente. E aqui podemos ver que neste tema de hoje tem como versículo de introdução, que nós acabamos de ler e vamos voltar a ler, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 29, que temos um conselho. De quem? De quem é este conselho? É do apóstolo Pedro e os outros apóstolos. Que ele nos diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Aqui Pedro não está a dizer que nós não devemos obedecer aos homens. É claro que devemos obedecer aos homens, às leis. Agora, quando essas leis ou essas regras que os homens colocam vão em contra à lei de Deus, aos princípios que Deus tem em sua palavra, então aqui podemos escolher. Importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a recomendação. Irmãos, o tema de hoje sobre provas e aflições vai em conta sobre os tempos proféticos que nós estamos a passar. Principalmente esta semana que passou, falamos nas eleições lá nos Estados Unidos e nós, como um povo, acredito que muitos estiveram atentos. O mundo esteve atento a tudo isto. E nós, mais do que ninguém, estamos atentos porque sabemos quais são os desenrolares proféticos, então estamos a ver de onde é que vêm esses desenrolares. Então estamos atentos sobre tudo isso. E vamos buscar então uma história do passado para compreender o processo que levou a uma certa lei. E o que é que essa lei tinha em causa. E vamos buscar isso do tempo passado, que foi escrito para exemplo nosso, porque a palavra de Deus está escrita, para exemplo daqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. E elas foram escritas para aviso nosso. Então vamos buscar sobre a história de Amã e Mardoqueu. Os irmãos já se sintonizaram. Vamos lá ao segundo império do rei, da estátua do sonho do rei de Nabucodonosor. Sabemos que a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia. Não aquela Babilônia espiritual que fala lá no Apocalipse, mas a Babilônia literal. E falamos agora o segundo império. A seguir à Babilônia seria os Medo e os Persa, que conquistaram Babilônia. Então estamos dentro desse tempo onde vemos que o povo de Israel, já no primeiro império de Babilônia, tinha sido levado para cativeiro para Babilônia. O rei Nabucodonosor sai do cargo, não é? Sabemos que foi pelo seu neto Belsazar que perdeu esse império para os Médios e os Persas. Então, sintonizado nessa história, vamos falar sobre a história de Amã e Mardoqueu. Ele encontra-se em Esther, capítulo 13. Nós vamos estudar aqui o capítulo 13 e alguns versículos do capítulo 4. Mas vamos então sintonizar o que é que aconteceu no capítulo 13 e o que é que isto irá trazer para ensino nosso no tempo em que vivemos hoje. Ora, Esther, capítulo 13 e o versículo 1. Está escrito o seguinte: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então vemos aqui o quê? O rei, que se chama Assuero, que nomeou um dos seus conselheiros, né? E que foi Amã. Esse Amã, ele tornou-se o príncipe de todos os príncipes. Estão a entender? É o principal de todos os principais. Estão a entender? É o que está acima. Quase um lugar como tinha lá Lúcifer no céu, que ele era o primeiro em honra depois de Cristo. E aqui vemos que Amã era o primeiro em honra depois do rei Assuero. Exatamente a mesma posição que se encontrava José no Egito, quando ele se tornou primeiro-ministro do Egito, governador de todo o Egito. Ele era o primeiro depois do faraó, o rei.
Então, sintonizando isto, Amã foi colocado numa posição muito importante no reinado de Assuero. Continuando o versículo, o 2, nos diz: E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Irmãos, então vemos aqui, temos que mastigar bem estes assuntos para buscar isto aqui para os nossos tempos de hoje. Aqui vemos no capítulo 13, versículo 2, que todos os servos do rei, principalmente aqueles que estavam mais próximos ao rei, aqui diz que estavam à porta, significa aqueles mais próximos, se inclinavam e se prostravam. Porquê? Porque está aqui escrito em letras amarelas, assim tinha ordenado o rei. O rei ordenou que Amã deveria ser reverenciado. E ordenou que todos se prostrassem perante Amã. Mas houve alguém que desobedeceu. Estão a entender? À ordem do rei, que era se inclinar. E quem foi esse? Mardoqueu. Era de que povo? Ele era judeu. Ele foi levado de Jerusalém. Eu nem sei se ele foi levado de Jerusalém para Israel ou se ele nasceu depois num reinado de Nabucodonosor. Nós não sabemos isso. Mas sabemos que Mardoqueu era judeu. E como judeu, tinha um princípio. Qual era esse princípio? Não se prostrar perante os homens, perante entidade alguma, a não ser perante Deus. Era o único que tinha toda a supremacia, toda a reverência. Esse era um princípio judaico. Nós podemos ver isso aí também no tempo de Nabucodonosor, quando o rei Nabucodonosor edificou uma estátua toda em ouro e fez com que todos adorassem essa imagem esculpida em ouro. E então reuniu todos os seus povos e ao som dos pífaros, dos tambores, das flautas, etc., todos teriam que se adorar. Todos teriam que se prostrar e adorar aquela imagem. O que é que aconteceu com o povo judeu? O povo judeu prostrou-se, excepto 3. Então vemos que mesmo dentro do povo judeu, muitos também na hora da prova, acabam por passar para o lado mais fácil e transgridem a lei de Deus para obedecer a lei do homem. Porquê? Porque está em causa algo maior. Só dei essa a parte dos companheiros de Daniel, para ver que não adorar aquela imagem de escultura e quem não adorasse teriam que ser lançados ao fogo. Isto é, vendo a morte, que era a sua recompensa, eles não retrocederam. Tornaram-se os mesmos e fiéis, em tempo de perseguição como em tempo de paz. Exatamente aqui Mardoqueu tomou no seu coração não se prostrar perante Amã, que seria eleito o príncipe dos príncipes. Então vemos aqui, eu tenho aqui uma imagem que eu tirei da internet em que mostra que todos estão prostrados, Amã em pé e lá atrás Mardoqueu não se inclinava. Irmãos, é interessante que Amã não sabia disto. Estão a entender? Amã não ficou logo com ódio de Mardoqueu. Então só vamos ver o desenrolar disso para buscar um paralelo para nós hoje, irmãos. Para nós hoje. Continuando ainda, no capítulo 3, e o versículo 3. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandado do rei? Irmãos, aqui Mardoqueu não tinha que ter preocupação com o rei ou com Amã. Era aqueles que estavam mais próximos do rei, na posição até de Mardoqueu, era servo do rei. E vemos aqui que eles perguntam: olha, porquê é que tu transgrides a lei? Eles não dizem: porquê é que tu não te prostras perante Amã? Ele diz: porquê é que tu transgrides a lei que o rei ordenou que deveríamos adorar a Amã, ajoelhar, reverenciá-lo? Não é? Então vamos agora passar ao versículo 4. Sucedeu,
pois, que dizendo-lhes eles, isto é, os que eles estavam à porta do rei, os mais próximos, isto, dia após dia, e não lhes dando ele, Mardoqueu, ouvidos, e fizeram saber a quê? O fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele, Mardoqueu, lhes tinha declarado que era judeu. Amém? Então vemos aqui que aqueles que disseram, ora, porque é que tu transgrides a lei? Foram acusá-lo a Amã. E disseram, Amã, existe uma pessoa lá que é judeu, e eles têm umas leis assim que não se deve prostrar perante homem ou entidade alguma ou imagem, até um anjo. Se vier um anjo da terra, nem a um anjo devemos prostrar-nos e adorá-lo. E ele diz que não se prostra ou venera a tua entidade. E que ele é judeu. Então o que é que vemos aqui, irmãos? Que foi os colegas de Mardoqueu, os servos como era Mardoqueu, que foram ter com Amã, para ver se realmente a posição de Amã se mantinha. Porque eles dizem aqui que dia após dia falavam, tentavam convencer Mardoqueu. Hoje pode não ouvir, hoje pode estar assim muito, muito certinho, mas amanhã pode desleixar-se um bocadinho e facilitar. Estão a entender? Mas Mardoqueu, no primeiro dia, no segundo dia ou no terceiro dia, é sempre a mesma posição. Estava lá no coração gravado. Então vemos o que é que aconteceu. Irmãos, o porquê isto? O porquê isto? Qual é o propósito disto? Nós temos que ver esta história lá no passado e projetá-la hoje para ver o futuro. Tenho ver esta sequência. Eu fui buscar no livro Serviço Cristão, página 102. Eu falo, meus irmãos, eu quando venho aqui à frente pregar, eu nunca uso assim as minhas palavras. Eu tento buscar sempre a Bíblia e o Espírito de Profecia. E encaixá-los e transmitir a mensagem. Porque se eu pôr aqui as minhas ideias, etc., foi o Carlos que falou, então uso sempre o que está escrito. Diz aqui no Serviço Cristão, é um livro inspirado, página 102, diz assim: o mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação constante para os que renunciaram o temor do Senhor, calcando a pé seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam de alguma maneira ser eliminados. Esta é a posição do mundo. Então o que é que vê aqui neste relato? Que o mundo protestante hoje, ele tem reverência pelo primeiro dia da semana e vê nos guardadores do sábado, tanto adventistas como judeus, que ainda hoje guardam o sábado, um pequeno Mardoqueu, que continuam a ter a reverência pela lei de Deus e dos 10 mandamentos da lei de Deus, um mandamento em especial, que é o 4º mandamento, o dia em que Deus escolheu para se separar de todos os outros, o sábado, lá na criação, antes de existir pecado. Passando ainda, agora voltamos ao livro de Esther, capítulo 13 e o versículo 5, que nos diz agora a reação de Amã depois dos servos, daqueles que estavam à porta do rei, irem acusar Mardoqueu. O que é que nos diz o versículo 5? Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, qual o resultado? Amã se encheu de furor. Amã podia compreender, mas porquê é que ele não faz isto ou quê? Mas ganhou raiva e ódio, porque a vaidade em saber que todos estão submissos sob a autoridade de Amã, menos um que não quer dizer que Mardoqueu não obedecia a Amã. Significa que Mardoqueu não se inclinava ou prostrava perante Amã. De resto, ele fazia o seu dever. Então vemos aqui o ódio de Amã por Mardoqueu. Avançando. Vamos agora ao versículo 8. O que é que está escrito no versículo 8? Amã agora vai falar com o rei. É interessante, irmãos, estas ratoeiras que existem aqui, porque o inimigo vai usar essas ratoeiras, porque aqui vemos o inimigo a trabalhar. O inimigo vai usar essas ratoeiras para projetá-las no futuro. Diz assim: Amã disse ao rei:
existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino. Um homem, não é? Não. Ele diz um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Irmãos, era um homem só que não se inclinava, porque vimos que muitos judeus faziam isso. Lá já foi no tempo de Nabucodonosor e é em todos os tempos. Quando chegar a hora da prova, em mostrar que realmente são judeus, em que têm os princípios, têm umas leis diferentes dos outros povos, são um povo diferente, realmente aí é que se vê quem é um judeu verdadeiro. E aqui Mardoqueu mostrou. E por causa de Mardoqueu, Amã dirige-se ao rei e diz que é um povo espalhado lá nas províncias do rei, que tem leis diferentes. E que eles não obedecem à lei do rei. Irmãos, o que é que este povo tem que ser feito? O que é que tem que se fazer a esse povo? Castigá-los. Castigá-los. Estão ali sobre um domínio de um rei e não obedecem a esse rei. Então, a sugestão de Amã era dizer ao rei para os não deixar ficar, eliminá-los. Então, o que é que o rei fez? O rei tinha colocado toda a autoridade sobre Amã e agora dá-lhe mais uma autoridade e disse: ora, toma o meu anel e sobre ele faz o que tu quiseres. Deu toda a autoridade. É preciso realmente o rei confiar em Amã. E vemos que confiava por completo em Amã. E vemos então agora aqui um decreto. Vamos ver então qual é esse decreto, quando começou o decreto e quando agora ia ser colocado isso em vigor. Porque existia uma lei, depois existia um período para o cumprimento dessa lei. Vamos compreender e buscar aqui estas pequenas linhas e compreender então sobre o que é que aconteceu, o que é que Amã acabou por fazer. O versículo 12 diz assim: então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13. Decorem esta data. Primeiro mês, no dia 13 do mesmo. E conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita e cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Aqui foi um ato do que é que foi, mas nós não sabemos ainda o que é que foi escrito, certo? Aqui diz que todas as províncias, todos os líderes de cada província, foi enviada uma carta selada com o selo, com o anel do rei, e escrita em vários idiomas, porque a província dos Médio-Persa era muita, havia muitos idiomas, e escrito no idioma de cada um. E agora, o que é que foi escrito? Os irmãos repararam no dia em que foi? Dia 13. Irmãos, ontem foi dia 13, não é? Muitos diziam sexta-feira 13, etc. Dia 13. Muito importante essa data. Do primeiro mês do ano. Nós é janeiro, eles eram o mês de Nissan. Nissan, que é o primeiro mês que é entre abril e março. Mas eu vou projetar já aqui um calendário judaico para compreendermos também e estudarmos um bocadinho sobre isso. Então vemos aqui que no primeiro mês, no dia 13, foi feito esse decreto. No versículo 13 nos diz assim: e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, fizessem perecer a todos os judeus, sem exceção, porque diz aqui, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Qual é o dia? 13, o dia mesmo do 12º mês. Significa no mês 12, que é no final do ano. Diz aqui que é o mês de Adar. Mostra aqui então que o primeiro mês é o mês de Nissan e o último mês do ano é o mês de Adar. E o que é que aconteceria? Que saqueassem os seus bens. Além de matar todos os judeus, desde jovens, velhos, crianças, mulheres, etc., nesse dia seriam exterminados esse povo
e todos os seus bens seriam saqueados. Este é o decreto. Irmãos, acompanhando então aqui, eu pus aqui um mapa. Aqui o que está por fora mostra os meses judaicos. E mostra aqui, nesta roda da frente, nesta roda do centro, mostra os nossos meses, no nosso calendário. Mostrando aqui que o mês de Nissan começa entre meio de março a meio de abril. Dia 15 de março a dia 15 de abril, mais ou menos. Então, no primeiro mês, no dia aqui, no dia 13, que era aqui, foi iniciado o decreto. É interessante, irmãos, todos os judeus saber que iria morrer dia após dia, mês após mês, saber que no final do ano eles seriam mortos e tudo o que tinham seria roubado. Durante um ano eles teriam que sofrer esta agonia. Porque diz aqui que no dia 3 do mês do 10º, que é aqui, e até aqui diz entre parênteses, que é o mês de Adar, estão a ver aqui, o que é que aconteceria? Matassem, destruíssem, fizessem perecer todos. Irmãos, nós sabemos, como um povo, que algo assim está previsto para o futuro remanescente de Israel, do povo de Deus, nos últimos dias. E vemos aqui que durante um ano, este povo agora iria reagir diferente. Irmãos, como é que seria nós ouvirmos um decreto de dizer que todos que guardam o sábado teriam que ser mortos? Mas não daqui a uma semana, 2 semanas. Hoje estamos no dia 14 de novembro. Se é um decreto a dizer que hoje, dia 14 de novembro, fazemos um decreto em que em outubro, em 14 de outubro de 2021, iríamos ser mortos. Sem misericórdia. E tudo o que tínhamos iria ser roubado. Qual era a nossa posição em saber que durante um ano, com este pensamento em nossa mente, em dizer que íamos ser destruídos? Porque nós provamos que somos mardoqueus à porta, certo? Nós testemunhamos que guardamos o sábado. Daí somos o povo do advento, guardamos o testemunho de Jesus e temos a fé no testemunho de Jesus e guardamos os seus mandamentos. Está escrito em Apocalipse que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Noutra passagem diz que tem a fé de Jesus. Na passagem que diz que tem o testemunho de Jesus, significa que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E nós, neste tempo profético, estamos atentos a todos estes acontecimentos. E todos estes acontecimentos nós já sabemos que é que nos irá desenrolar, porque temos o testemunho de Jesus que mostra o tempo profético. Então vemos aqui que é no Testemunhos para a Igreja, capítulo 9. O que é que nos diz? Vamos tirar agora um bocadinho do povo de Israel, o povo judeu, no tempo do reino do Médio-Persa, e vamos falar para o remanescente de Israel, para o tempo do fim. Nos diz assim: a igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de seus exércitos. Satanás reputa por súditos seus os habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas. Mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se eles os pudesse desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Como influenciava nas nações pagãs para destruírem Israel, assim, num próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. E exigir-se-á de todos que rendam obediência a decretos humanos para violação da lei divina. Aqueles que se conservarem fiéis a Deus e ao dever serão traídos pelos pais, irmãos, parentes e amigos. O que é que vemos aqui, irmãos? O mesmo ódio que todas as nações pagãs tinham com o povo de Israel. Nós vemos aqui o exemplo de Amã, o ódio que ele, por causa de uma pessoa, o ódio que se propagou
para um povo. E vemos que a igreja remanescente terá que passar por provas e aflições. E que o dragão está irado, porque existe um pequeno grupo, não diz um grande grupo, uma grande igreja, um pequeno grupo que é fiel à lei de Deus. E sobre esse grupo, Satanás não tem domínio. E o que é que acontece? Então, Satanás, usando todos os governos, todos os seus súditos, irão fazer de tudo para destruir esse povo. E está aqui escrito, que nos diz aqui, no versículo anterior, se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Então o triunfo de Satanás não só completo, porque existirá um povo que será fiel ao governo de Deus. E agora vamos avançar então para, outra vez de volta ao livro de Esther. Então vemos o decreto, e que durante um ano era o tempo de vida do povo judeu. Quando esta notícia é recebida pelo povo, qual é a sua reação? Vamos ler o que é que nos está escrito. Capítulo 4, versículo 3. O que é que nos diz? Diz assim: e em todas as províncias onde a palavra do rei e sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Faz lembrar aquela parte de Isaías ou Jeremias, né? Em que o anjo passa para assinalar o povo, né? Aqueles que choram, aqueles que gemem por causa das abominações, as práticas que o mundo pratica, nesse caso que o povo de Israel praticava. E eles afligiam, se angustiavam por causa dessa circunstância. Aqui o povo estava nesse estado de espírito, porque sabiam que este povo que Deus prometeu a Abraão, que se faria dele uma grande nação e que seria como a areia do mar, a areia da praia, incontável como as estrelas do céu, mostra que este povo agora iria ser destruído. Mas qual era o propósito de Deus? Encher a terra com o conhecimento e fazer desta nação uma grande nação. Satanás queria destruir esse propósito, mas Deus já escreveu, já disse. Quem pode agora ir contra o que Deus disse? Então vemos aqui o que é que aconteceu com o povo de Israel. Ele acabou por se afligir, se angustiar, fazer jejum, irmãos. Se humilharem, vestirem de saco, significa vestirem daquela roupa mais velha, mais sem valor algum, que era tipo tecido de saco, e no meio das cinzas, cobrirem-se com cinza, com terra, se humilharem por completo perante Deus, porque somos pó. E aqui vemos realmente este ato deste povo. Tinha os dias contados. Vemos em Testemunhos Seletos, capítulo 2, irmãos, este livro é maravilhoso. Nos diz assim: há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com o risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida. Para quê? Para defender a lei de Deus, que é anulada pelas leis dos homens. Estão a entender? Isto já foi escrito já há alguns anos. E existe perante nós um governo, algo que está a crescer, que irá contra a lei de Deus. Estão a entender? Por exemplo, a lei de Deus diz: não adulterarás. Só dar um exemplo. Mas o Estado diz que pode casar, divorciar, voltar a casar, etc, etc. Aliás, até chega a um ponto em dizer que homem com homem pode-se casar, mulher com mulher pode-se casar, etc. Podem fazer tudo. Isto estão a ofender a quem? A Deus e à sua lei, ao seu governo. Estão a ir diretamente a um propósito, a uma instituição que Deus colocou no Éden, o casamento. Homem, mulher, Adão e mulher, Adão e Eva. Então vemos que irá acontecer estamos a caminhar a passos largos para um domínio em que irá tudo contra a lei de Deus. E vemos aqui que realmente tudo isto irá fazer pressão contra aqueles que querem colocar-se no lado de temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, significa guardar os seus mandamentos, vivê-los e cumpri-los, viver na sua própria vida. E diz que sobre eles está o perigo, né, de serem presos, perderem as suas propriedades e até
a própria vida. Isto é o que irá acontecer com o povo de Deus. Será que sim? Será que não? Irmão, nós sabemos que muitos vão ser presos. Muitos daqueles que guardam os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, vão ser presos. Porquê? Primeiro, cumprirem e serem fiéis a Deus, e depois para testemunhar lá dentro àqueles que estão lá dentro nas prisões, precisam também ser evangelizados e testemunhar sobre a fé que estes homens defendem. Continuando, testemunhos para a igreja, ou testemunhos seletos, capítulo 2, que nos diz: aproxima-se rapidamente o tempo em que aqueles que tomam a defesa da verdade hão de saber, por experiência, o que significa participar das aflições de Cristo. E irmãos, hoje, damos graças a Deus por termos a liberdade religiosa e hoje nos reunirmos aqui. Quando estão a surgir leis que estão a tirar a nossa liberdade por causa de um bem comum, que é a luta da pandemia. E tudo que, se for lei, se é para enfrentar este bem comum, que é enfrentar a epidemia, nós temos que cumprir, porque é um bem comum que não só Portugal está a cumprir, mas todos os outros países espalhados por este mundo fora. Se tudo é para um bem comum, que é a pandemia, então temos que cumprir. Se não cumprirmos, irá o quê? Sermos sancionados e iremos ser multas ou o que for preciso, não sei. Existe uma lei, por exemplo, hoje, a partir da 1h, não pode haver circulação na rua entre concelhos. Confinamento, isto é, recolher obrigatório. Este sábado, amanhã, o primeiro dia da semana, e na próxima semana a mesma coisa. É interessante que o vírus não deve ser o mesmo durante a semana. É só mesmo ao fim de semana que é mais perigoso. Estão a entender as leis? O problema já não é a pandemia. O problema já é obedecer a leis que pode tirar-nos a nossa liberdade. E eu acredito que muitos vão sacrificar a liberdade para terem segurança. Exatamente a mesma coisa vai acontecer com o povo de Deus. Irmãos, enquanto temos a oportunidade. Leem agora isto aqui. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizá-lo. Aonde? Em terrível crise. Sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. Noutras versões está escrito proibitivas. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retirado precisam ser dadas sobre mais feroz oposição dos inimigos da fé. A nossa fé será posta à prova. Irmãos, sabem, voltando à história de Amã, qual era a sentença para Amã? Esta história é maravilhosa. Esta história de Esther, sobre o ódio que Amã tinha por Mardoqueu e por em causa todo o povo. Mardoqueu fez questão, peço desculpa, Amã fez questão de construir uma forca, uma medida específica, acima de tudo, para ver Mardoqueu ser enforcado naquela forca. Nós sabemos qual foi o desenrolar da história, não é? Ele construiu a sua própria sepultura, certo? Exatamente o que irá acontecer no final dos tempos. Todos aqueles que se opõem contra Deus e querem atacar a Deus nas pessoas de Jesus, nas pessoas dos que são fiéis, é a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Perseguia os que creram em Cristo e apareceu Jesus e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabendo que Saulo aqui estava perseguindo não o povo, mas a pessoa de Jesus. Exatamente a mesma coisa acontecerá no final destes últimos dias. Então, irmãos, no final deste drama todo, o que é que vemos aqui? A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do quê? Do domingo posto em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Amém? Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade. Estão a entender? Este é o último drama do ato da terra. E nos diz assim ainda mais. Por um decreto, irmãos, estão a ver um decreto que nós falamos ali na história de Amã? Vamos falar aqui um decreto também nos nossos tempos para o futuro.
por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos for induzido a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dele um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então, irmãos, agora compreendem porque é que no início falei que todo mundo está preocupado com as eleições americanas. Mais do que nós, hoje, temos o espírito de profecia que já nos alerta o que é que irá acontecer lá na América. E sabemos que na América irão sair leis a ponto de rejeitarem os princípios que faz a Constituição americana, que fizeram dele o quê? Um país protestante e republicano. Ainda não temos bem a certeza realmente se Joe Biden será o presidente, porque o Donald Trump colocou isto em tribunais por causa de fraude, etc. Enfim, não sabemos. Mas sabemos que Joe Biden, ele é católico. Estão a entender? Tudo que leva realmente para dar o seu abraço ao papado, por causa do domingo, né? Lógico. Então, eu fui buscar algumas notícias esta semana que me chamaram muita atenção sobre estes desenrolagens. Irmãos, temos que estar muito atentos, temos que vigiar, orar e ver tudo. Aqui o título nos diz: Papa Francisco telefona a Joe Biden para congratular o presidente eleito dos Estados Unidos. Aqui o próprio Papa Francisco ligou para Joe Biden a dizer parabéns pela sua eleição e por ser nomeado presidente dos Estados Unidos. Outros países ainda não aceitaram, ou há países que ainda não ligaram, não aceitando ainda a eleição de Joe Biden. O que me chamou a atenção, irmãos, é o que as notícias escrevem. Diz assim: Biden, que vai à missa todos os domingos, será o primeiro presidente católico dos Estados Unidos desde John F. Kennedy. Significa que ele não é o primeiro, mas sim o segundo. A maneira que eles escrevem isso mostra que ele é o primeiro. Não. É o primeiro depois de John Kennedy. John Kennedy foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos em que cortou relações entre Estado e religião. Ele cortou apesar de ser católico, o que é do Estado, o que é político, o que é religião. Não mostrar. Porquê? Porque já temos lá na história do passado um exemplo de que quando a política e a religião se juntaram, houve a grande perseguição, houve a chamada Inquisição, enfim, que matou tudo que se opunha ao bem comum. Né? Esse bem comum hoje é a pandemia, toda a gente tem que lutar contra ela, e também parece que é lá o aquecimento global, né? E outras diferenças. Então, esta é uma das notícias, Rádio Renascença, os irmãos depois podem acompanhar. Outra notícia, em telefonema com o Papa, Biden diz que buscará trabalho conjunto sobre meio ambiente e imigração. Então, Joe Biden já se comprometeu a trabalhar com os Estados Unidos da América começar-se a juntar com a instituição papal, sabemos o que é que irá acontecer. Irmãos, isso mostra exatamente a angústia que o povo de Israel passou no tempo Mardoqueu. Está próximo. Outra notícia. O que é que nos diz aqui? Papa Francisco parabeniza Biden por vitória. Afirmam quem? Os seus sucessores. E depois tinha aqui notas pequeninas, irmãos. Eu vou ver se consigo aqui aumentar. Os irmãos conseguem ler aqui? Ainda bem. Biden agradeceu o Papa por sua liderança na promoção da paz e expressou o desejo de trabalharem juntos contra problemas como o aquecimento global.
Biden aqui, não sei se estão a entender, Biden agradece por sua liderança na promoção da paz. Biden reconhece que o Papa Francisco é o líder da promoção da paz. Estão a entender? É claro que tudo isto está escrito já em 2015, antes de acontecer essas preocupações com o aquecimento global, antes de acontecer epidemias. A Carta Laudato Si já fala sobre as alterações climáticas, sobre que todos os países têm que ir nessa direção. Só que quando todos os países não seguem essa direção, bem, vão ter que seguir outra direção, não é? Hoje é a pandemia, não é? Enfim, vemos que realmente essas notícias mostram que algo está para acontecer. Algo está para acontecer. Quer queiram, quer não queiram, com Donald Trump ou com Biden, as profecias vão se cumprir. O que mostra é que com um parece que está mais próximo, mas Deus tem tudo no seu controle. As profecias vão se cumprir ou por um lado ou por outro. No livro Profetas e Reis, estamos quase a terminar, irmãos. Às vezes pode parecer que o Senhor esqueceu os perigos de sua igreja e o dano a ela feita por seus inimigos. Mas Deus não esqueceu. Nada neste mundo é tão caro ao coração de Deus como sua igreja. Irmãos, aqui igreja, olhamos isto não como placa da igreja, porque existem muitas igrejas, certo? Aqui igreja significa um povo fiel aos seus mandamentos. Não é sua vontade que métodos mundanos corrompam o seu registro. Ele não deixa que seu povo seja vencido pelas tentações de Satanás. Ele punirá os que representarem mal, mas será misericordioso para com todos os que sinceramente se arrependerem. O que é que vemos aqui, irmãos? É que Deus não se esqueceu dos perigos da igreja do passado. Deus não se esqueceu dos perigos que a igreja enfrenta ou vai enfrentar. Deus aqui não permitirá que Satanás apague a identidade do povo de Deus. Qual é essa identidade? A lei e ao testemunho. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Estão a entender? Satanás fará de tudo para aniquilar esse povo e para destruir. Então temos que confiar em Deus, porque Ele tem tudo sob o seu controle. Temos para terminar em Salmos capítulo 34, versículo 19. E aqui ia pedir a alguém para ler, para terminar assim este tema sobre provas e aflições. Salmos capítulo 34, versículo 19. O que é que nos diz? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Irmãos, o que é que aconteceu com Mardoqueu? O que é que aconteceu com o povo de Israel? Atormentado durante um ano inteiro. Mas quem estava junto com o rei, quem Deus já tinha colocado junto com o rei, que saiu saiu uma rainha que desobedeceu ao rei e Deus colocou lá uma judia. Esther foi escolhida por Deus para interceder em favor do seu povo ao rei, mostrando assim que Deus tem tudo no seu controle antes das coisas acontecerem. Estão a entender? E Deus reverteu algo que estava perdido numa vitória. Mardoqueu, que estava condenado à forca, Amã que foi um enforcado. O povo de Israel estava condenado à morte, agora podia se defender e lutar pela vida. Lutar pela sua identidade do povo de Israel, o povo judeu naquele tempo. Deus permitirá também que acontecerá com o seu povo remanescente aqui na terra. O mundo fará de tudo para destruir a identidade desse povo, que teme a Deus, guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Esse povo será perseguido, principalmente por causa do sábado. É a lei toda, não podemos só olhar a um ponto, a lei toda. Mas principalmente sobre o sábado. Que Deus nos ajude realmente, independente das provas ou aflições que nós vamos tomar, que nós possamos ser esse pequeno Mardoqueu. Que possamos ter a fé dos nossos pais como Mardoqueu, sendo os pais da fé como Abraão também, esse foi realmente o pai da fé. Como os colegas de Daniel, que no meio de passarem pelas chamas,
que as fornalhas estiveram aquecidas 7 vezes mais, mostraram fidelidade a Deus, vendo a morte à sua frente. Daniel foi lançado à cova dos leões por não cumprir um decreto lá do rei Dario, não é? O rei Dario? Não, Dario. O rei Dario, influenciado pelos servos, né, a dizer que não podia durante 30 dias orar a outros deuses ou fazer alguma petição aos seus deuses, senão ao próprio rei. Daniel continua a ser o mesmo Daniel, sabendo que estava em causa o quê? Ser lançado na cova dos leões. Irmãos, que independente de todas as circunstâncias que estamos a passar, de proibições, etc., que não permitamos que o mundo apague a nossa fé. Que apague os princípios que Deus tem no seu povo, que é um povo peculiar, separado do mundo, que Deus escolheu para ser os seus representantes aqui na Terra, de defender a sua lei e transmiti-la ao mundo. Em breve tudo isso será cada vez mais severo. Estamos prestes a ponto de perder empregos, estar em guerra com a família, estão a entender? E sabendo que o mais triste dessa situação é que são os próprios, nossos próximos, nossos familiares, nossos mais achegados, que nos irão trair. Mas se Deus é por nós, então que nós possamos mantermos firmes e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que alguém terá que fazer o trabalho que ninguém está a fazer, e a igreja terá que fazê-lo em tempo de crise, em tempos proibitivos, e estes tempos são próximos. Que Deus abençoe então este estudo e que elas sirvam para despertarmos e cada vez mais tomar uma posição de colocarmos ao lado de Deus e obedecer aos seus mandamentos, independente das circunstâncias que estamos a viver. É o meu desejo em nome de Jesus.